Aconteceu com você de você perder a paciência, se irritar, ficar extremamente irritado com uma situação, fazer coisas absurdas, como brigar com uma pessoa que você ama, como falar coisas que você não gostaria de falar e de repente você falou, e depois você se arrepender completamente? Já aconteceu com você de, por exemplo, você tá no trânsito, de repente vem um carro, te fecha e automaticamente você se irrita, se estressa e você já quer xingar, gritar com todo mundo? Isso já aconteceu com você? Você já teve alguma situação onde você estava em um ambiente, você não podia de forma alguma dar risada e veio uma gargalhada em você e você não conseguia se controlar? Já aconteceu com você fazer algum tipo de situação por uma pressão, mentir, falar algo que não deveria ter falado, ocultar algum tipo de informação, ou até mesmo, como eu disse, mentir sobre alguma informação e depois você parar para pensar e falar: "Cara, que porcaria que eu fiz". Isso já aconteceu com você? Se isso já aconteceu com você, fica tranquilo, fica tranquila, você é mais um ser humano assim como eu. E é sobre esse tema que eu quero falar com você hoje, sobre inteligência emocional. E hoje, líder, a gente vai entender profundamente como nossas emoções funcionam. A gente vai sair da superficialidade e a gente vai se aprofundar um pouco mais, baseado em neurociência, baseado em estudos científicos, para que você entenda de uma vez por todas como a sua mente funciona. Se você não entender como a sua mente funciona, quais são os mecanismos que ela utiliza e você nem sequer percebe, talvez você ainda continuará. Talvez você ainda continuará brigando com as pessoas que você mais ama e se arrependendo depois, falando palavras que você não gostaria de falar e se arrependendo depois. As suas relações ficarão cada vez mais difíceis. Em um papel de liderança, você vai se irritar e não vai entender o porquê que acontece desse jeito, porquê que você age dessa forma, tá? Então, ficar hoje nesse estudo que a gente vai fazer aqui, líder, é fundamental. Por que é fundamental? Porque você vai entender os mecanismos da mente. A gente vai sair do raso e começar a se aprofundar em camadas mais profundas, camadas que realmente explicam qual é o mecanismo da mente em situação de pressão. Cara, como é que pode eu falar uma coisa que eu não gostaria de falar para uma pessoa que eu amo em um momento de estresse, de pressão e depois me arrepender? Líder, vamos mais profundo? Vamos aprofundar cada vez mais? Infelizmente, algumas pessoas vão a vias de fato. O que tem de gente no mundo que tirou a vida de alguém e depois se arrependeu, não está escrito. O que tem gente no mundo que brigou com um parente lá atrás e depois se arrependeu e até hoje não fala com essa pessoa, não está escrito. O que tem de pessoas que estão perdendo relacionamentos importantes na vida deles por não saber gerenciar suas emoções, não está escrito. O que tem de pessoas no mundo que estão perdendo emprego, perdendo oportunidades, jogando o próprio time contra ele e ele nem percebe, não está escrito. Então, o que que eu faria se eu estivesse no seu lugar com toda humildade e respeito, líder? Pararia tudo. Separa um tempo que hoje a aula é profunda, tá? A gente vai navegar em camadas profundas. Então, estude, se possível, se você conseguir visualizar a tela, porque eu vou mostrar imagens, visualize. Se você conseguir tirar um tempo, pô, você, de repente você está dirigindo, você está na academia, vai escutando, mas depois volta à aula e estuda com as imagens, porque você vai
pegar coisas extremamente importantes que eu quero passar aqui para você, tá? Como eu falei para você, baseado na neurociência e baseado em referências que pesquisaram profundamente sobre esse assunto que a gente vai falar. Hoje a gente vai realmente desmistificar tudo relacionado à inteligência emocional. Se você gosta desse assunto, fica comigo, porque está imperdível e no final você vai saber como lidar com as situações do sequestro emocional. Que é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Como ele te sequestra e como você lida com esse sequestro emocional. Então, fica ligado que a última dica é fundamental. Você não pode perder, senão você não vai saber como lidar com isso depois, tá bom? Mas antes da gente continuar aqui, líder, por favor, se é a primeira vez que você está no podcast, primeiro seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Aqui nós falamos sobre liderança, gestão de pessoas, relacionamentos, inteligência emocional para o seu desenvolvimento pessoal. Falamos de muitos assuntos que automaticamente fará você prosperar. Que um ser humano, ele só pode avançar cada vez mais quando ele se entende, não é? A vida, existem diversos pilares e que se a gente só olhar para um pilar da vida, a gente esquece o outro. Então, como diz os grandes filósofos do passado, a gente sempre está em busca do equilíbrio da vida. Alguns defendem coisas ao contrárias a essa. Eu prefiro me apegar à sabedoria milenar lá de trás, tá? Então, é isso que você vai acompanhar aqui com a gente. Então, por favor, se é a primeira vez que você está aqui, lá em cima do podcast tem um botãozinho chamado seguir, tá? Você vai lá em cima, aperta o botão seguir e ativa o sininho, porque que isso é importante. Caso você não faça isso, eu coloco um novo material e você não é avisado, você não é avisada. Então, ativar essa notificação é importante para você ser alertado, ser alertada de tudo isso que a gente está conversando aqui e não perder informações importantes. Se você está, de repente, no YouTube, é aquele botãozinho inscrever-se, tá? Inscrever-se, ativa o sininho, dá uma moral pra gente deixando um like, ou você também aqui no Spotify, você pode avaliar com 5 estrelas lá no topo do podcast, se essa informação verdadeiramente te ajudar. E compartilha com as pessoas que precisam dessa informação. Líder, o meu compromisso de estar aqui hoje é o seguinte, é olhar para o mundo e falar, cara, como que a gente pode tentar, né? Deixar o mundo um pouquinho melhor. Então, se você quiser contribuir com essa missão junto comigo, é muito simples. Manda no grupo da família, manda no grupo do trabalho, manda para as pessoas que você acredita que essa informação pode ajudar. De repente a pessoa está sofrendo lá porque ela não consegue controlar as emoções dela, tá brigando com todo mundo, tá perdendo o emprego, tá ficando isolado, isolada, a equipe não gosta mais dela. Então, de repente você manda essa mensagem, é um despertar para ela, para que ela consiga tocar a vidinha dela aí de uma forma bem mais tranquila. Tá legal, líder? Vamos lá, então chega de conversa fiada, vamos falar do que realmente importa. Como é que acontece o sequestro emocional? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. O que a gente vai ver aqui hoje? Como acontece o sequestro emocional em um ser humano, tá? Jogou, você tirou isso da sua cabeça? Você acordou e pensou que era assim? Não, cara. Eu lido com pessoas, né? Apesar de não ter formação como psicólogo, eu não sou psicólogo, eu tenho MBA em gestão de pessoas, certificações focadas em liderança. Só que eu entendo que, ao trabalhar com pessoas, eu preciso entender o ser humano. Então eu acabo buscando esses conhecimentos, né? Porque me ajuda a desenvolver a nossa galera aqui da comunidade, nossos alunos, até mesmo você que está nos escutando aqui, tá? Então, quando a gente busca esse tipo de informação, é com o objetivo de treinar as habilidades básicas da gestão da emoção. Ou seja, um psicólogo, muitas vezes, um terapeuta vai trabalhar traumas com você, vai trabalhar uma série de coisas que, se for um caso mais aprofundado, eu recomendo profundamente que você procure um terapeuta, se for o caso, um psiquiatra. Não tenha mais aquele medo, receio de procurar esse tipo de ajuda. Todos nós devemos cuidar da nossa mentalidade. Por quê? Porque a nossa vida é conduzida pela mente.
Assim como o homem pensa, assim ele é. Então, se você não cuida dos seus pensamentos, em algum momento você vai ser cobrado por isso. Então, como eu trabalho muito com líderes, eu preciso me aprofundar cada vez mais sobre esse assunto. Porque os líderes, mais do que nunca, eles precisam ter as suas emoções equilibradas. Senão, imagina o ambiente que essa pessoa constrói dentro do ambiente dela. Imagina um líder que tudo ele tá reclamando, tá gritando, ele tá falando alto com as pessoas, humilhando as pessoas. Imagina como é esse ambiente. Então, eu preciso me aprofundar nisso para trazer esse treinamento básico das emoções, tá bom? Então, com que referência a gente busca isso? Primeiro, do Dr. Joseph Ledoux. Quem é o Dr. Joseph Ledoux? Ele é um neurocientista do Centro de Ciência Neural da Universidade de Nova York e foi o primeiro a descobrir o importante papel da amígdala cortical, que eu vou apresentar para você. Esse nome pode parecer estranho nesse momento, mas ao ficar comigo aqui você vai entender cada função que tem aqui, ó, dentro da nossa cachola que conduz a nossa vida, tá? Então esse estudo é baseado primeiro no Dr. Joseph Ledoux, que é o grande pesquisador de como o sequestro emocional funciona na nossa mente. E um outro doutor é o Daniel Goleman, tá? Muito conhecido aí na área comportamental, desenvolvimento pessoal. Ele é doutor PhD em psicologia pela Universidade de Harvard e ele se especializou em psicologia clínica e desenvolvimento humano com foco posterior em inteligência emocional, liderança e comportamento organizacional, tá bom? Então, nossos estudos aqui terão essa referência para a gente se basear. E o que a gente vai ver aqui, líder? Primeiro, como é que ocorre o sequestro emocional e que muitas vezes você nem percebe. Quando você se irrita, quando você grita com alguém, quando alguém te fecha no trânsito e você quer gritar, aquela pessoa no futebol que xinga o melhor amigo de infância dele, aquela pessoa que o namorado falou uma coisa, ela já responde de forma, como diria minha mãe, forma brusca, né? E aí, o que acontece? Um relacionamento vai ficando desgastado, ou ele fala alguma coisa pro pai, pra mãe, depois se arrepende do que ele falou, só que já soltou as palavras, ou numa reunião ele tem um comportamento totalmente inadequado e depois ele reflete e fala, cara, eu não devia ter agido daquela forma, mas agora já foi. Você vai entender por que isso acontece. Como que o sequestro emocional te pega de um jeito que só depois que passou você começa... Ai, meu Deus, eu não devia ter feito aquilo. Agora já foi. Então, se você não perceber isso, se você não tomar consciência disso, ele vai continuar te sequestrando. E onde você pode parar? Onde a sua vida pode parar? Onde suas relações podem parar? Como que você influencia pessoas dessa forma como um líder? Se as pessoas toda hora vê você oscilando emocionalmente para cima e para baixo, igual uma gangorra, será que eles vão confiar em você? E o outro ponto, número 2, é por que você chora? Por que nós choramos? Como que o processo da mente nos faz chorar? Como eu falei para você, como ele nos faz nos irritar, como ele nos faz, às vezes, não controlar aquela gargalhada que, cara, eu não devia. Você deve estar imaginando aí alguma situação, se já aconteceu isso com você, é terrível. Se já aconteceu com você, depois você me conta aqui nos comentários como é que foi. Mas, assim, existem situações, cara, que é terrível. Às vezes a gente tá num ambiente, a gente não pode dar risada e vem aquela... Cara, é desesperador. E aí você tá com um amigo que também olha pra sua cara e começa a dar risada junto com você. Só que você não podia dar risada naquele momento. Isso já aconteceu com você. Cara, é terrível isso, tá? Então, você vai entender o porquê que isso acontece. E o que você deve fazer definitivamente para controlar suas emoções. Então, é isso que nós vamos ver. Já que isso acontece comigo, como é que eu controlo isso? Como é que eu começo a ter mais autocontrole das minhas emoções
para que ela não me sequestre mais. Eu vou conversar com você também um caso muito interessante que infelizmente aconteceu, né? Que você vai entender como é que o sequestro emocional ele acontece na prática. Eu vou te trazer um exemplo disso, que é o famoso assassinato das executivas em um luxuoso bairro lá de Nova York. Bom, eu já vou começar contando esse caso aqui para você. Deixa eu voltar a tela aqui. O que aconteceu, líder? Tá? Uma vez que a gente já entendeu as etapas que a gente vai passar, vou comentar com você o que foi essa história. Existia um rapaz que ele já havia sido preso algumas vezes por invadir condomínios lá em Nova York. Esse caso aconteceu em 1963, próximo do dia que o Martin Luther King, diante da sua missão, né, ele parou lá em meio ao público e gritou: "Eu tenho um sonho". Foi nessa época, tá? E um ladrão chamado Richard Hubbles, ele já havia sido preso algumas vezes e naquele momento ele estava solto na sociedade e ele foi para sua casa, olhou para dentro dos armários, abriu a porta, não tinha nada, estava sem comida, sem mantimentos, estava extremamente um cenário bem desafiador. Olhou para sua filhinha, ele tinha uma filhinha de 3 anos, e para sua esposa, junto ao vício que ele tinha em heroína, ele não se controlou e decidiu retornar ao assalto. O que ele foi fazer? Ele voltou a invadir condomínios, né? Então o que ele fez? Ele retornou à rua de Nova York, às ruas de Nova York, e decidiu entrar em um bairro luxuoso lá de Nova York e acessou um prédio, sabe aqueles prédios executivos, bonitão? Então ele entrou em um desses prédios e assim que ele entrou, ele abordou a primeira vítima. A primeira vítima era a Janice Willy, de 21 anos. Tava lá dentro do apartamento, ele falou: "Cara, é um assalto, fica na boa, tal. Você tá sendo sequestrada, não se movimenta". E assim que ele abordou a Janice, ele falou: "Cara, eu vou amarrar ela, né?". Então, ele pegou, acabou amarrando essa menina, e assim que ele amarrou ela, ele começou a pegar as coisas dentro do apartamento, tal, falou: "Pô, eu vou levar pra casa". No que ele estava saindo na porta, entrou a outra moça, que era a Emily Hoffer, de apenas 23 anos. No que ela entrou, ela era uma professora, né? Ele já pegou ela, amarrou ela também, no desespero, e deixou ela ao lado da amiga. Uma delas olhou para ele e falou assim: "Eu tô marcando muito bem o seu rosto. Fica tranquilo que eu vou denunciar você para a polícia. E eu não vou cansar até eles te pegarem". Nesse momento, o Richard Robles, que era esse ladrão que sequestrou essas meninas, ele ficou tão em pânico, que ele pegou uma faquinha, essas faquinhas de pão, e no desespero disso que ele escutou, o que ela falou? Que eu vou marcar o seu rosto e cara, eu vou te denunciar, a gente vai te pegar de novo. Então imagina, ele já tinha sido preso, ele escuta isso. Ele tava fazendo mais uma porcaria lá. Ele falou: "Cara, o que dominou ele ali agora? O desespero. O que tomou conta dele? O pânico, o medo, ao mesmo misturado com raiva". E aí, infelizmente,
ele pegou a faquinha e veio assassinar as duas moças. Tá? Depois de anos que ele foi dar uma entrevista falando sobre esse caso, ele falou, cara, foi tão rápido que a minha mente explodiu. E eu não tomei, assim, conta do que eu fiz. Depois que eu fiz, eu vim me arrepender. Por que eu tô contando essa história aqui pra você, apesar desse triste fim, líder? Líder, rapidinho, deixa eu te dar um recado antes da gente continuar os nossos estudos aqui. Você sabe que a cadeira que você tá, líder, é uma cadeira que vai exigir de você boas decisões. Vai exigir de você coragem, vai exigir de você que você tenha respeito do seu time, vai exigir que você tenha sucesso. Esse é o desafio da cadeira de liderança. E quanto mais você adia o seu desenvolvimento, coisas não tão agradáveis podem acontecer. E é claro que não é isso que você quer. Então, pensando nisso, o que a gente abriu como oportunidade, líder? E eu e você podemos bater um papo. Foi essa oportunidade que a gente abriu. Então, você vai ver aqui embaixo na descrição, ou o meu WhatsApp, ou um link. Clica nele e se inscreve, porque você vai ter a oportunidade de bater um papo e, de repente, você descobrir formas de como você pode ser um líder melhor, de como você pode não tomar decisões sozinho ou sozinha, tomar decisões mais assertivas para que você tenha sucesso na sua liderança. E é isso que nós aqui do Leaderflix desejamos para você. Então, se você tem interesse de participar de uma mentoria inteiramente gratuita, online, de qualquer lugar do mundo, por favor, clica aqui no link abaixo, já se inscreve para que você possa ter essa oportunidade onde eu vou bater um papo com você, a gente vai combinar as agendas e aí eu quero entender com você o seu cenário. Se fizer sentido para você, quem sabe a gente continua o nosso processo, assim como nós temos os nossos clientes das Óticas Diniz, BioEdTech, Major Beauty Club, inúmeros mentorados espalhados no Brasil e no mundo, da Nova Zelândia, da Austrália, Canadá, Estados Unidos, muitas pessoas participam da nossa mentoria e estão tendo sucessos brilhantes. Então, é isso que eu desejo para você também. Então, o primeiro passo é se inscrever para a nossa mentoria gratuita, para eu entender o seu cenário. De repente, você já sair dessa mentoria com uma direção. E se fizer sentido para você se aprofundar, nós podemos iniciar uma mentoria bem interessante, bem legal, que vai fazer uma grande diferença aí para o seu sucesso. O link está aqui embaixo. Clica aqui agora, já se inscreve antes que essa oportunidade seja encerrada. Bons estudos, líder! Claro, em um cenário caótico, como esse exemplo. Esse exemplo foi dado pelo Dr. Daniel Goleman, né, nessa situação. E eu trago esse ponto para você só para você entender como que a nossa mente funciona. Diogo, mas eu nunca cheguei nesse extremo. Que bom que nós possamos continuar dessa forma, né? Mas esse caso trágico, eles nos mostra claramente como que o sequestro emocional acontece, porque depois, 25 anos depois de uma entrevista, ele fala que ele se arrepende amargamente. Só que o que leva uma pessoa a fazer algo que ela vai se arrepender depois? O que leva uma pessoa a agir de uma forma que depois, inevitavelmente, vai vir o arrependimento? É sobre isso que eu tô falando contigo aqui. E, querendo ou não, líder, eu e você, em algum momento nós já agimos dessa forma. Sim, por quê? Porque nós somos seres humanos. Em algum momento nós já fomos sequestrados emocionalmente. Agora a pergunta que fica é: como nós reagimos? De repente você está me escutando, vai passar uma história aí de algumas situações que você viveu e você se arrepende daquele comportamento que você teve, assim como já aconteceu comigo também. Agora, o que nos faz agir dessa forma e se arrepender depois? O que nos faz ter atitudes, situações onde você fala uma palavra para uma pessoa que você ama e depois você se arrepende, que você depois fica
pensando naquilo, aí vem um sentimento de culpa, de medo, de insegurança, e você fala, meu Deus, como que eu pude fazer aquilo? Eu não acredito que eu fiz isso. Cara, o que faz uma pessoa agir dessa forma? Não era mais fácil ela não fazer? Aí que tá o ponto. Porque mesmo sabendo que nós iremos nos arrepender, ainda agimos de tal forma? É sobre isso que eu quero falar contigo agora, tá? Então, o que que nós vamos entender agora aqui, líder? Nós vamos entender como funciona o mecanismo da mente. Por que, Diogo? Por que que é importante nós entendermos isso? Porque caso você não entenda isso, líder, nós sempre seremos um escravo mental. E aí é importante você entender algumas situações que a sua mente te coloca, tá? Para que você consiga perceber pontos graves. Porque senão você vai continuar sempre agindo do mesmo jeito. Vamos lá? Então, líder, vamos entender aqui como é que funciona o mecanismo da sua mente, tá? Primeiro é importante a gente entender o que é o sistema límbico, tá? Aqui nessa região aqui, líder, fica o seu sistema límbico. Diogo, o que que é o sistema límbico? O sistema límbico é onde funciona todo o controle das suas emoções. Toda a sua emoção é gerenciada pelo sistema límbico, assim como eu estou mostrando aqui na tela. Essa região aqui é o sistema límbico. E dentro do sistema límbico, você tem algo chamado amígdala. Tá vendo esse redondinho pretinho aqui? É a amígdala. Por que a amígdala, Diogo? É a amígdala cortical, aquela que eu falei para você lá no começo, que o Dr. Joseph Ledoux, ele fez pesquisas profundas para entender como que a amígdala funciona em todo o sistema do cérebro, tá? Então, o que que é importante a gente entender até aqui? A amígdala e o sistema límbico é onde gerencia todas as suas emoções. O que que é importante você entender até aqui? É devido a ele que você tem um sequestro emocional, tá? Mas vamos entender todas as etapas, que aí eu vou te explicando direitinho como é que funciona cada uma, tá? Então, aqui nós já localizamos o sistema límbico do nosso cérebro. Depois a gente vai entender como que ele funciona no dia a dia, tá? É muito importante você primeiro conhecer os personagens aqui, combinado? Depois, quem que a gente tem aqui? O tálamo. Olha esse cara aqui em cima aqui, ó. É o tálamo. E aí, tá vendo que ele é uma amêndoa um pouquinho maior? Aqui, ó. Tálamo, essa amêndoa um pouquinho maior. O que que o tálamo capta em você? Ele capta o que você enxerga e o que você escuta, tá? Então, tudo que é tipo de áudio, vamos imaginar que aqui é a sua orelhinha é muito mais bonitinho que isso aqui que eu vou fazer, mas vamos imaginar que é uma orelhinha isso aqui. Então, tudo que você escuta e tudo que você enxerga, o tálamo capta e manda uma informação para o cérebro. Olha, tá acontecendo alguma coisa. Então ele te dá aquele despertar. Tudo bem? Tranquilo até aqui? E aí, o que que nós temos um pouco mais abaixo? A gente vai se aprofundar em cada um. O que que nós temos um pouco mais abaixo? Nós temos o neocórtex, tá? Nós temos todo esse sistemão aqui, essa massa aqui em cima, ó, e aqui a parte de trás é o neocórtex. Então, enquanto o tálamo é um despertar onde capta imagens e o escuta e manda uma mensagem para o seu cérebro, a amígdala
ela gerencia as suas emoções. Então, todas as nossas emoções é controlada pela amígdala do sistema límbico, a amígdala cortical, tá? Ela trabalha as nossas emoções. Já o neocórtex, ele já é um pouco mais racional. Diogo, como é que funciona isso na prática? Vamos pegar a historinha que eu te contei? Vamos pegar aquela historinha do ladrão que sequestrou as meninas. O que acontece? O tálamo, ele é o primeiro cara que é acionado quando as suas emoções disparam. Então, como que funciona um sequestro emocional? No caso do ladrão que a gente trouxe como exemplo da história, ele foi lá, sequestrou a menina. Quando a menina olhou pra ele e falou: eu tô marcando você e eu vou te denunciar pra polícia, eles vão te encontrar. Essa informação que ele recebeu aqui no ouvido, mais o visual da situação que estava ocorrendo na frente dele, o tálamo, o que o tálamo fez? O tálamo falou o seguinte, cara, perigo. Ei, perigo. Quando o tálamo desperta isso dentro da nossa cabeça, ó, perigo, o que ele faz? Ele já manda uma mensagem aqui pro sistema límbico, falando, cara, estamos correndo perigo. E o sistema límbico, através da amígdala, já desperta as principais emoções humanas. Quais emoções? Raiva, medo, ódio, alegria, que é a questão do riso, né? Você visualizou alguém contou uma piada em um lugar que era silencioso, que você não podia dar risada, e de repente você tá lembrando aí agora, e você tá dando risada aí, porque você tá lembrando da situação. É o seu tálamo escutando, mandando mensagem, olha, tem uma situação aqui. Ele manda uma mensagem pro sistema límbico, que é essa partezinha aqui, e o sistema límbico, através da amígdala, desperta, olha, existem situações e eu vou despertar um tipo de emoção aqui. Pode ser raiva, pode ser medo, pode ser insegurança, pode ser desespero, pode ser o que for. E aí, através desse despertar, você já tem uma ação impulsiva. Olha que interessante. Você passa a ter uma ação impulsiva. Você não controla esse momento. Diogo, como assim? Pô, é igual o cara. O cara tá ali dirigindo. Ó, esse caso aqui, esse caso aqui que o rapaz tá vendo uma cobra. Ele tá vendo uma cobra, ele olhou, cara, uma cobra. No que ele olha e fala, cara, uma cobra, o tálamo já manda uma mensagem pro sistema límbico falando perigo. Qual a sensação que dá, qual a emoção que desperta? O medo. Isso é meio que um mecanismo de segurança para o ser humano para ele agir em situações difíceis também. Imagina uma situação onde você vê uma cobra e você precisa correr. Não vai dar tempo de você pensar, será que eu corro ou será que eu não corro? Não. Você já vai ter que tomar uma ação. Então, esse medo, esse despertar, a amígdala, ela já manda uma mensagem falando, cara, perigo, corre. Depois você vai racionalizar falando, cara, será que era uma cobra mesmo ou era uma cobra de brinquedo? Putz, era o brinquedo do meu filho que tava ali no quintal e eu me assustei com ele. Cara, era uma situação que tava ali, não tinha nem necessidade de eu agir da forma que eu agi. Mas depois que você vai pensar nisso, quem é esse que vai pensar depois? Tá vendo essa maçona toda aqui? Ela é lentona. Ela é mais lenta. Então, a amígdala, ela é mais ágil. Fala, ó, emoção, já faz alguma coisa. Pá. Só que depois disso que você vai racionalizar alguma coisa. É por isso que as pessoas fazem besteiras, muitas vezes, agem de forma que não deveria agir, fala algo que não deveria falar, depois ela fala, meu Deus, eu me arrependi. Por quê? Porque o neocórtex, ele racionaliza depois de um tempo. Cara, você tá entendendo a importância disso? Líder, na boa, compartilha isso com a galera. Manda pra todo mundo. A pessoa entender isso aqui é libertador.
Por quê? Porque uma pessoa que vive no modo impulsivo da amígdala cortical e do sistema límbico, cara, ela muitas vezes trava a vida dela. Ela não tem. Ei, você não tem culpa de ter uma amígdala, tá? Ela é importante, inclusive. Não fique com raiva da amígdala, não, tá bom? Não fique bravo aí com o sistema límbico, não, que nós temos. Ele é importante para nós como seres humanos. Só que o que é importante você entender aqui? Como ele funciona, o mecanismo da mente. Porque senão você só vai ter ações impulsivas que vêm através das suas emoções. Você vai ficar agindo impulsivamente e você não vai entender por que as coisas negativas acontecem na sua vida. Você vai brigar com uma pessoa que você ama muito e você não vai entender o porquê que você tá brigando com ela. Você tá entendendo? Então, quando você entende como funciona todo o sistema da sua mente, você saberá como agir melhor nas situações. Porque você vai saber que o neocórtex, ele é lento. Até ele racionalizar a situação, já tá acontecendo uma festa aqui dentro da sua cabeça. E você já, de repente, já tá até agindo, já tá dançando. E aí depois o neocórtex se espreguiça. Aí ele fala, cara, o que tá acontecendo? Não, cara, não faz isso não, pelo amor de Deus. Mas aí você já fez. Você já brigou, você já perdeu a confiança da equipe. Você já falou palavras que não deveria falar, magoou pessoas. Porque o neocórtex, ele é mais lento. Então, enquanto o sistema límbico é a parte onde você gerencia as suas emoções, é a parte emocional do seu cérebro, da sua mente, o neocórtex, ele racionaliza a situação. Só que o que é importante nós entendermos aqui? Que o neocórtex, até ele racionalizar, até ele acordar toda essa maçona aqui, ó, até ela acordar, mandar uma mensagem, demora. Demora e demora muito. Então, até ele dar um despertar aqui, ele vai demorar demais. E aí já tá acontecendo a situação. É por isso que, depois de 25 anos, ele fala, cara, minha cabeça explodiu. A história que eu contei aqui pra você, o ladrão, ele fala, minha cabeça explodiu, mas hoje eu fui dominado pela raiva e pelo medo. Olha que interessante, foi isso que ele falou. Ele foi dominado pela raiva e pelo medo. O que foi isso aqui? Ele escutou e visualizou a situação. O sistema límbico dele, a amígdala, sequestra ele, o tálamo manda essa mensagem, né? A amígdala sequestra ele, e aí ele fala, cara, eu vou tomar uma ação aqui que se dane. E aí é quando faz a besteira, e depois a pessoa se arrepende da M que fez, né? Você já viu pessoas que agem dessa forma? Você já viu pessoas que se comportam desse jeito? Uma vez em uma das reuniões, a gente tem uma empresa de tecnologia com inteligência artificial e a gente produz é, sistemas para empresas que precisam de sistemas, né? Então a gente desenvolve esses sistemas e a empresa acaba faturando bacana demais com a solução, algo que ela está precisando. E eu estava em uma das reuniões com o meu time, essas ferramentas elas trabalham também com inteligência artificial. E em uma das reuniões, eu sou muito provocador nas minhas reuniões, com muito respeito sempre, né? Mas eu sou muito provocador em busca do resultado. Cara, o que tá faltando pra gente alcançar esse resultado aqui? Por que a gente não executou ainda? O que tá faltando? Qual que é o ponto que ainda não atingiu? Qual que é a barreira que tá aí na frente? Pra que a gente estimule o nosso time a pensar. Aí tem um rapaz super querido que eu tenho um carinho super grande com ele no meu time, mas a pressão tava indo pra área dele, que era a área comercial. E ele falou, Diogo, eu não vou falar de novo.
Na hora que ele deu esse estresse, eu continuei olhando pra ele. Eu vi que ele respirou. Falou, não, Diogo, deixa eu te explicar. E aí ele conseguiu trazer o ponto dele com educação e com calma. O meu olhar já fala se o cara tá agindo de uma forma diferente ou não. Que a gente conversa muito sobre isso, eu trago isso para os meus times, né? Então, a gente trabalha muito esses conceitos internamente. Então ele falou, cara, fui sequestrado pela amígdala, deixa eu voltar aqui. Então, é assim que acontece no dia a dia. E eu entendo o ser humano. Por quê? Porque você acaba estudando esses assuntos, você começa a compreender como o ser humano age. E como que ele é sequestrado emocionalmente, ele nem percebe. E é um treino você não permitir mais que você seja sequestrado ou sequestrada pela sua amígdala. Pelo seu sistema límbico. Mas eu só posso fazer escolha quando eu compreendo como um cenário funciona. Ó, antes da gente falar disso aqui, antes de você ter acesso a essa informação, de verdade, você não tinha culpa, cara. Você não tinha culpa, porque você não sabia que era assim. Agora você tem uma responsabilidade, que é o quê? A tomada de consciência. Então, quanto mais consciência você toma, mais responsabilidade você adquire. Porque agora você sabe como funciona. Então você pode fazer uma escolha. Antes você não conseguia fazer uma escolha. Por quê? Porque você achava que era assim mesmo. Né? Como é que você vai fazer uma escolha de algo que você não sabe como funciona? Então, quando você entende o mecanismo agora, em uma situação, você ainda vai falhar, você ainda vai errar? Sim, pode acontecer, porque ele é muito rápido. Isso aqui que eu mostrei para você, que o sistema límbico faz, ele é muito rápido. Então é coisa assim, ó, de segundos. Você pode ser sequestrado, sequestrada, seu tálamo identifica uma informação, ou por visual, ou por ouvido, manda uma mensagem pro sistema límbico, sua amígdala já te sequestra, você tem um impulso da ação e você já toma ação. Aí depois que você senta ali no canto, você fala, meu Deus, eu não deveria fazer isso. Por que agora você se arrepende, você fala, eu não deveria fazer isso? Porque agora que seu neocórtex acordou, ele é lento, agora que ele tá racionalizando a situação. Perfeito? Então, o que é importante você entender? Diogo, eu entendi. Agora eu entendi que eu posso fazer uma escolha, que eu posso agora tomar decisões mais conscientes, que agora eu posso ficar desperto ou desperta para perceber como funciona meu sistema límbico e como eu posso ser sequestrado ou não pela minha amígdala, pelo meu sistema límbico, tá? Então, eu sabendo disso agora, eu vou ficar mais atento, eu vou ficar mais atenta como eu me comporto. Então, se você não ficar atento ou atenta como você se comporta, você não consegue se desenvolver. E agora você vai estar num papel de observador, de observadora, já entendendo como todo o sistema funciona. Isso faz sentido para você, líder? Deixa aqui nos comentários, por favor, para eu saber que você entendeu. Deixa aqui embaixo, escreve aqui amígdala, que eu vou saber que você entendeu, tá bom? Só escreve isso, amígdala. Tá? Que eu vou entender que você tá prestando atenção, que você tá compreendendo aqui o que eu tô te falando, tá bom? Então, o que você faz quando você tá numa situação? Então, o primeiro ponto que eu já falei para você, o que você tem que fazer? A gente já tá entendendo aqui, chegando na nossa rota final, você tem que começar agora a observar mais. Então, o primeiro passo é esse, se observa. Vê se você vai agir impulsivamente, porque é isso que o sistema límbico acaba fazendo quando ele desperta as suas emoções. O tálamo chega a informação do tálamo pelo visual ou pelo ouvido, escutar, e você tem uma ação impulsiva, porque a amígdala já te sequestra rapidamente. Por isso que aquelas pessoas, né, eu já falei alguns episódios aqui, são muito reativas, porque todo momento ela tá reagindo. E isso é um mecanismo de defesa do ser humano. Imagina que você tá andando num parque e vem um urso.
Não dá tempo de você ficar pensando se você vai correr ou não. A amígdala já vai te falar, olha, você visualizou, o tálamo manda uma mensagem visualizando o urso, chega a informação no sistema límbico, fala, cara, corre que é perigo. Você vai correr. Então é um sistema de defesa, muitas vezes, né? Ou alguém conta uma história triste pra você e você começa a chorar e você não consegue parar de chorar. Olha, você escutou, o tálamo mandou uma mensagem falando, cara, tem uma situação acontecendo aqui, a amígdala já te sequestra com uma emoção da tristeza, né, uma situação delicada, e aí até você racionalizar, vai levar um tempo, então você vai soltar suas lágrimas, que é totalmente natural aqui, né, vai chorar, tá tudo bem, só que depois você vai racionalizar, vai falar, cara, eu acho que já tá bom, né, de chorar. Uma pessoa que reclama a todo momento. Então ela escuta uma coisa, ou ela vê uma notícia, ou ela passa uma situação, o tálamo manda a informação, vem o sistema límbico dela e fala, cara, olha a situação, ela começa a reclamar, ela é impulsiva na reclamação. E aí as pessoas ao redor dela não aguentam mais. Porque essa pessoa só reclama. Só que ela não sabe que ela tá sofrendo um sequestro emocional. Que agora ela sabe, se você já se sentiu assim em algum momento, agora você já sabe. Então, respira. Segundo ponto, respira. Aconteceu a situação, cara, respira antes de agir. Para de ser impulsivo, para de ser impulsiva. Tem gente aí que tá fazendo besteira a rodo no mundo por impulsividade. Por não entender isso aqui que a gente está conversando. Então respira. Aconteceu a situação? Pensa o seguinte. Existe aqui, você está vendo aí minha tela, um intervalo muito pequeno entre o estímulo que você recebe de algo e aqui do outro lado você tem a reação. Tá? A reação. Entre o estímulo que você recebe e a reação que você vai ter, existe um tempo muito curto. E é esse espaço aqui, ó, desse tempo curto que você tem que deixar para o seu neocórtex racionalizar a situação. Porque se você recebe o estímulo e já bate, já tem a reação, você pula o espaço, é onde as besteiras na sua vida acontecem. É onde muitas vezes você tem a reação e depois você se arrepende. Você tá me entendendo? Então o que você precisa entender? Que é preciso agora, a partir de agora, só duas coisas você precisa fazer. Observar e ver se você está sendo muito impulsivo, muito impulsiva nas situações. E o outro passo que você precisa fazer é quando você receber o estímulo, eu sei, no começo é desafiador, mas você precisa deixar um espaço de respiração. A respiração vai te ajudar a abrir esse espaço, que é muito rápido. É 2 segundos, é 3 segundos, 5 segundos. Mas dá o espaço. Dá esse espaço de 2 a 3 segundos antes de ter uma reação. Porque se você já só recebe, bate, é onde as suas emoções prejudicam as suas relações. Você perde a confiança com o seu time, se você é um líder, porque você é uma pessoa muito reativa às situações, acaba falando boboseira mesmo. Seu time muitas vezes faz piada e tira sarro nas costas, porque você é uma pessoa muito reativa e daqui a pouco ele tá indo embora e você tá ficando isolada aí no ambiente. E no cenário pior, de repente, perdendo um relacionamento familiar, porque a energia tá carregada. Eu tô reagindo muito. Eu não abro o espaço da consciência, da escolha. Esse espaço aqui, vamos chamar ele de espaço da consciência. Que é o momento que você vai respirar e você vai poder fazer uma escolha. Agora, se você não dá esse espaço, se você não dá esse tempo, o sequestro é inevitável.
E é onde os líderes fazem muitas besteiras e acaba perdendo pessoas do time, acaba perdendo amizades, acaba rompendo relações importantes na vida pessoal e na vida profissional. E no exemplo mais caótico do cenário da humanidade, é esse que eu contei para você logo no começo. Esse é o mais caótico, da impulsividade, por falta de inteligência emocional. Então, o que é inteligência emocional? É a sua capacidade de aprender a lidar com as suas emoções e a lidar com as emoções do outro. Então, o primeiro passo qual é? Você aprender a lidar com as suas emoções. Você entender como você funciona. Você pode ter certeza, esse conteúdo que a gente viu aqui tem muitos cursos caríssimos que vendem por aí que você não vai receber essa informação. E vão ficar ali no superficial. Se a gente quer transformação de verdade, líder, tem que ter profundidade. Tem que se aprofundar. Tem que estudar isso cada vez mais. Por quê? Porque senão você não se entende. E se você não se entende, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E a pergunta é, você está feliz com os seus resultados? Se estiver, tudo bem, segue a vida. Agora, se você já deu um basta, fala, cara, deu, basta. Eu preciso treinar o básico das minhas emoções. Se você é uma pessoa funcional, se você é uma pessoa que interage, você sabe que é um detalhe. É preciso treinar as funcionalidades básicas da emoção. Todos nós deveríamos ter esse processo na vida. Eu não sei por que a bendita das escolas não treinam principalmente crianças, adolescentes para isso. E aí a gente tem uma sociedade adulta onde está o mundo que você está vendo aí fora, um pegando o outro. Onde nós vamos parar? A tecnologia tem avançado. As coisas têm avançado de uma forma linda, né? Inteligência artificial, tudo automático. Mas a pergunta que eu deixo para você é: e o ser humano tem avançado? Nós já sabemos controlar devidamente as nossas emoções? Nós nos respeitamos uns aos outros? Nós temos mais empatia? Nós temos mais cuidado um com o outro? O que você tem percebido? Então, do que adianta tecnologias extremamente avançadas se o ser humano ainda está perdido? Do que adianta a gente ter a maior revolução do mundo enquanto o ser humano ainda tem um vazio extremamente grande dentro de si? Então, líder, espero que com essas informações que eu compartilhei aqui com você hoje, você possa se tornar cada vez mais um ser de luz nos ambientes que você passar. Essa informação aqui, ó, não sei por que, né, as pessoas não passam adiante para a gente evoluir a nossa humanidade, para a gente avançar como ser humano. Então, por favor, se você quer fazer parte desse grupo que se preocupa com a evolução humana, com a evolução do processo humano, que você entende que o ser humano bem é um mundo melhor, passa essa informação para frente. Não segura com você, não. É o fluxo de saída que determina o fluxo de entrada. Às vezes eu vejo as pessoas reclamando, nossa, minha vida tá assim, tá assado. Mas, cara, você compartilha, você emana luz para os ambientes. É isso que transforma a nossa vida. Então, se você acredita no futuro da humanidade, que o ser humano, se você ainda acredita no ser humano, que o ser humano pode sim fazer a diferença cada vez mais, primeiro ali no seu ambiente, no seu contexto, depois ele vai expandindo para a sociedade, manda essa informação para frente, por favor. Combinado? Posso contar com você? Tudo bem, líder? Então, foi um prazer muito grande estar aqui nesse bate-papo contigo. Espero que essa informação leve luz para sua vida, que possa melhorar suas relações, possa melhorar seus ambientes. E não se esqueça, se observa
e respira, dá o espaço da consciência. Lembra do espaço da consciência? Não toma nenhuma ação impulsiva. É um treino, não vai ser do dia para a noite. Não vai ser, nós não somos assim. Quem dera o ser humano fosse lá, mudasse uma chavinha na cabeça dele e amanhã tiver... Não, nós não somos assim, nós somos seres humanos. É um processo, tenha paciência com você. Tenha paciência com você, você está no processo, tá? E se você acredita que você está no seu momento, que você quer aprofundar mais isso, me chama aqui, tem o meu link aqui no WhatsApp, o link do meu WhatsApp aqui na descrição. Às vezes o pessoal, viu pessoal, deixa eu avisar vocês, algumas pessoas deixam o telefone e o e-mail no comentário, não faz isso não, sabe por quê? No comentário não, vai no link e deixa lá no link. Eu nem libero o seu comentário, porque senão o seu número fica exposto para as pessoas, tá bom? Então deixa lá na página que a gente coloca. Como que eu deixo na página, Diogo? Clica no link aqui, vai ter lá o seu e-mail, aí com o seu consentimento, você vai deixar o seu e-mail, seu telefone, suas informações ficam totalmente seguras, tá? Junto com a gente. A gente utiliza para te informar, para te falar quando vai ter nossos eventos, se você permitir. Mas nesse caso, é só para você participar da mentoria. Então, se você quer participar, ou você me chama no WhatsApp, que é o primeiro link, tá? Ou você se inscreve na página que em algum momento, ou eu ou alguém do meu time vai te chamar aí pra gente combinar, tá bom? Por último, manda pra frente. Então, se você quer participar da nossa mentoria, é muito simples. Clica aqui no link abaixo do meu WhatsApp, manda um oi, a gente combina as agendas e a gente vai se falar. Combinado, líder? Fechado? Compartilha com todo mundo, por favor. Deixa lá, você falou, Diogo, essa informação vai mudar a minha vida daqui pra frente. Deixa 5 estrelinhas lá pra gente, é uma forma de você agradecer e esse material ir para cada vez mais pessoas. Lembre-se, o fluxo de saída determina o fluxo de entrada. É o quanto você entrega que retorna para você, tá bom? Então, vai lá, deixa 5 estrelinhas lá no topo do podcast, que vai contribuir para chegar mais informações para as mais pessoas. E não esquece de seguir, hein? Tem muita gente que passa aqui no podcast, não segue. Depois de um bom tempo, cara, eu tinha perdido o podcast, voltei agora, demorei para encontrar de novo, é porque não seguiu e não ativou o sininho. Se você não fizer isso, você nem recebe a notificação, aí você fica fora da comunidade. E aí você perde essas oportunidades de se desenvolver, tá bom? Se estiver no YouTube, é inscrever-se, ativa o sininho e um likezinho, tá bom? Líder, compartilha com todo mundo, a gente se vê no próximo encontro e deixa aqui nos comentários qual foi o principal insight que te deu? O que essa informação contribuiu na sua jornada? Eu vou adorar saber e aí eu sempre libero aqui os comentários pertinentes para contribuir aí com a nossa comunidade, tá bom? Até o próximo episódio, líder. Fica com Deus. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.